Bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras, servidores da casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom dia às pessoas que estão aqui acompanhando essa sessão em solidariedade ao vereador Renato Freitas. E quero também expressar o quanto me deixa particularmente contente de vê-las e vê-los aqui, porque isso me dá o sinal de que ainda existe humanidade, que ainda existe sensibilidade e que ainda existe pessoas que conseguem perceber o extremo da violência que está acontecendo aqui. Acho que as falas que me antecederam demonstram como essa Câmara, como a direita nessa Câmara está representada. É com isso que a gente está lidando. Gostaria de dizer que não vou me demorar hoje na discussão, mas o que a gente está vivendo se chama perseguição política. Mais uma vez, eu quero tocar e vou continuar tocando quantas vezes forem necessárias no conceito de democracia, o que significa democracia e a violência a que a democracia curitibana está sendo exposta. O que está acontecendo aqui é algo que não começou agora, é esse ódio muito explícito, ficou nítido aqui, os ânimos, exacerbados de ódio ao PT e ódio aos parlamentares do PT e ódio a sei lá mais o quê, Acho que isso ficou bem demonstrado, todo mundo conseguiu perceber. E isso expressa esse contexto, de violência política, de ataque antidemocrático, de perseguição ao fazer a atividade política, por parte de alguns que ainda não entenderam que a gente está numa sociedade fragilizada, extremamente fragilizada, justamente por posicionamentos como esse, de pessoas que se colocam para ser voz da sociedade, mas que ao invés de trabalhar a sua base, disseminam ódio, não conversam sobre política pública, não conversam sobre direitos sociais, criam a sua imagem, se tornam figuras políticas com aquilo que exacerbando e fomentando aquilo que a gente tanto combate, Nossa sociedade precisa passar por uma reeducação social, precisa passar por uma reeducação política, mas infelizmente a gente ainda tem que lidar com pessoas eleitas em cima de acusação, em cima de carro da Câmara, Pauta política, carro da Câmara. Minha maior proposta para Curitiba. Então, assim, é com isso que a gente lida, E aí a gente tem que lidar também com essa inveja ao PT, que tem hoje o candidato preferido nas pesquisas, que será eleito, certamente. E isso realmente, eu imagino que deva ser muito revoltante, porque nesse contexto de violência política, e considerando que somos uma minoria política, sim, as pessoas negras, as mulheres, os pobres são uma minoria política, mas não são uma minoria social, são maioria. As pessoas negras são maioria na sociedade, as mulheres são maioria na sociedade, os pobres são maioria na sociedade, e são essas pessoas que estão dizendo que o projeto político que eles querem para o país hoje é o projeto político do Partido dos Trabalhadores. São essas pessoas que estão dizendo que o que eles querem para o país é uma outra coisa muito diferente do que foi incentivado por bolsonaristas que aqui estão. Então, é com isso que a gente está lidando. Porém, apesar de sermos uma minoria em espaços de decisão, uma minoria nessa Câmara, porque aqui nessa Câmara somos 3 vereadores apenas do Partido dos Trabalhadores, e somos os únicos 3 vereadores de oposição, sendo 2 negros, a primeira mulher negra eleita e um jovem periférico negro eleito, por sermos essa minoria nesse espaço de poder, nesse espaço de decisão, essa tamanha violência, A violência de uma maioria que não aceita que foi isso que a maioria que está lá fora escolheu para estar aqui dentro. Então, isso se chama violência. O que a gente está vendo aqui é a violência
de uma maioria sobre uma minoria que é uma minoria política, que é uma minoria de poder econômico, mas é a maioria da sociedade. Se a gente for olhar, por exemplo, a quantidade de votos que o PT teve, vai ser muito fácil de perceber isso, né? Tem muita gente que acredita nesse projeto. Tem muita gente na cidade de Curitiba que acredita nesse projeto. Eu sou a terceira mais votada aqui em Curitiba. Sou a terceira vereadora mais votada da cidade, né? Com uma campanha sem dinheiro, com uma campanha feita com 5 pessoas, sem capital familiar, político, econômico. Então, assim, isso é uma escolha que aqui dentro não é respeitada, porque aqui dentro nós somos uma minoria. E esse desrespeito se refere à violência. A perseguição política é explícita. Se a gente for olhar qual foi a fotografia, a primeira fotografia, a fotografia do processo de cassação do vereador Renato Freitas, é uma fotografia onde estamos nós dois jovens negros. As outras fake news que envolvem o vereador também me envolvem. Então, é só dar um Google aí na internet para ver o tanto de fake news que está sendo disseminada por pessoas que estão aqui dentro. Fake news disseminada por pessoas que se dizem aqui os guardiões da moral e do bom costume, porém são conhecidos na cidade, né, profissionalmente, profissionais que estão aí em universidades privadas e que são conhecidos como assediadores. Então, assim, que moralidade é essa? Que moral e bom costume é essa? Acho que essas pessoas, na verdade, tinham que lavar a boca para falar de moral, de bom costume, de decoro. Porque essa moralidade toda aí é aquilo, né? Moralismo, ele sempre entra quando a pessoa realmente não tem um fundo de verdade. Aí ela tem que apelar mesmo para o grito, para a violência física, para a violência contra aqueles que esses julgam que são menores ou inferiores, né? Então, assim, é no grito, é na violência, no desespero mesmo. Essa é a expressão do que a gente está vivendo aqui dentro. Risada pelos cantos nunca falta, né? Estão sempre rindo pelos cantos, dando tapinha nas costas e esfaqueando, né? Cumprimenta e esfaqueia pelas costas. Isso é a moralidade curitibana. E a moralidade que está aqui dentro, né? E quero, inclusive, também dizer que eu sou curitibana. Eu acho engraçado pessoas que nem são curitibanas chegar aqui e falar, não, porque Curitiba isso, Curitiba aquilo. Eu sou nascida e criada em Curitiba. Eu nasci no bairro Santa Quitéria, um bairro pobre, num conjunto habitacional do Santa Quitéria. Meus pais também são daqui, minha família é daqui. Nós somos uma família preta curitibana. Eu cresci jogando bets, pulando elástico. Eu falo leite quente. E sim, eu sou preta retinta e sou curitibana. Conheço perfeitamente a minha cidade. Essa é a cidade onde eu nasci, onde eu sou nascida e criada. E essa cidade é, assim, racista. E essa tentativa de invisibilizar esse problema é nitidamente a tentativa de continuar reproduzindo a lógica excludente, que basta a gente tirar uma foto desse plenário para entender. Então é do nível de hipocrisia alguém se colocar para dizer que as cidades brasileiras não são racistas, que o estado do Paraná não é racista. É do nível de hipocrisia, não é ignorância, porque a gente poderia jogar dados na cara das pessoas, mas a gente sabe que são pessoas que dizem que estudaram, né? Que dizem que conhecem coisas, que até dão aula, né? Mas seria muito simples jogar os dados na cara dessas pessoas. E já fiz muito isso aqui, inclusive nem vou mais me apegar num convencimento por base do conhecimento, porque como professora eu também já entendi que a gente não explica nada e que a gente não faz alguém entender se ela não quer entender, ou se ela quer fingir que não entende. Então, assim,
Curitiba é uma cidade racista, eu sou uma mulher preta curitibana, nascida e criada, sou a primeira vereadora negra eleita nessa cidade, porque essa cidade tem inúmeras, enormes barreiras e dificuldades para que essa população pobre, negra, periférica, chegue num espaço como esse, né? E essa ideologia de meritocracia só serve para continuar reproduzindo essa lógica excludente, essa lógica que nos faz continuar sendo um país pobre, um país onde hoje tem pessoas passando fome. E essa discussão eu não vejo muito assim em algumas redes sociais de alguns vereadores aqui, que inclusive não param de nos perseguir, né? Vivem nas nossas redes sociais. Vou fazer uma live, tem vereador aqui assistindo as minhas lives. Eu acho muito legal, tomara que aprendam alguma coisa. Mas a gente poderia estar falando do fato de que Curitiba é uma das cidades mais desiguais do país. A gente poderia estar falando disso. A gente poderia estar falando que tem gente hoje, e essa gente é preta, é mulher, é pobre. Essa gente hoje está sem moradia, essa gente hoje está sem comida, essa gente hoje está sem condições de transporte. É isso que está acontecendo. E é por isso que o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores é o preferido nas pesquisas, porque é essa gente que decidiu votar no PT, é essa gente que está escolhendo o PT, é essa gente que está dizendo que o projeto político que eles querem é o do PT. E morram de inveja, vão se corroer, se revirem de inveja, nos persigam, tentem nos caçar, façam o que for necessário. Essa realidade vai mudar, porque quem está dizendo que quer que essa realidade mude é a sociedade. E a gente só está aqui para dar voz para isso. É para isso que a gente está sentado aqui, eleito, para dar voz para isso. Não para dar voz para bolsonarista, não para dar voz para assediador, não para dar voz para gente violenta, nitidamente violenta, reconhecidamente violenta. A gente está aqui para dar voz para quem precisa. Então, eu queria fazer essa fala para dizer que, mais uma vez, estamos aqui diante desse espetáculo, esse espetáculo daqueles que constroem a sua carreira e a sua vida política em cima de mediatização, em cima de espetacularização, em cima de fake news, desinformação, inverdade, porque, na realidade, não tem tantas dificuldades para chegar aqui, por isso são uma maioria aqui, e não precisam realmente fazer a boa política, não precisam bater perna em periferia, não precisam sair dos seus carrões, podem ficar fazendo pauta política de carro da Câmara. Isso assim, acho que a população que passa fome hoje não vai botar um carro e comer, né? Assim como também fazem pauta política, uma suposta invasão que não houve, fazem pauta política de uma quebra de decoro que também não existiu. Isso já está muito demonstrado. É chover no molhado, é ficar aqui falando, e eu vou ficar falando mesmo, sabe, do jeito que eu quiser, porque é fazer palco em cima de mentira, em cima de verdade. E assim, infelizmente tem gente que ainda compra esse discurso, mas ele está diminuindo. Essas pessoas, elas estão cada vez mais entendendo que isso não vai fazer com que a vida delas mude. E esse movimento de transformação é muito perceptível. Cada dia mais a gente conversa cada vez mais com mais e mais pessoas dizem: realmente a gente foi enganado, a gente caiu na fake news, a gente caiu em balela, Vamos tirar uma foto desse plenário para ver se as falas anteriores fazem sentido. Então é perseguição política, é pura perseguição, é puro ataque antidemocrático, é pura inveja do PT, dos vereadores do PT, de uma minoria que está aqui, que é realmente representativa e que trabalha de verdade pela população. E não fica por aí procurando onde que eu vou crescer em cima de desinformação, inverdade e fake news. Muito obrigada.